Opa, olha, a gente voltamos. E aí, você pensou direitinho, você compreendeu por que a gente não poderia afirmar que o candidato B, ele estava eleito? Eu acredito que da vez passada, quando eu apresentei um gráfico parecido com esse, a gente fez aquele levantamento, ó. Se a eleição parasse agora e esses indecisos não votassem, o candidato B estaria eleito? Estariam. Gostei até da colocação que o nosso colega Gabriel fez no chat. Se ao invés da nomenclatura lá, professor, ao invés de nós termos eleitores indecisos, lá fosse quantidade de votos brancos ou nulos, nesse caso, o candidato B estaria eleito? Neste caso, o candidato B estaria eleito, professor, porque se tem voto branco ou nulo, significa dizer que todo mundo já votou. Mas aquele gráfico lá não é um gráfico que mostra para mim a quantidade de votos. Ele mostra para a gente, volta aqui, professor, ele mostra para a gente a quantidade de intenção de votos. Está aqui, ó, o gráfico, ele está demonstrando para mim apenas a intenção de votos. Por isso que lá não vem, professor, brancos ou nulos, professor, porque no caso branco ou nulo seria a nomenclatura já de quem votou. Então, olha agora aqui, o candidato A tem chance, professor, de ganhar as eleições? Tem, gente, o candidato A? Sim, professor. O candidato A tem chances, sim, de ganhar as eleições. Oxe, professor, por quê? Se o candidato A tem menos voto do que o candidato B, eu não sei se ele vai ganhar, mas que ele tem chance sim. Sabe por quê? Novamente, esses indecisos aqui, eles vão ter que votar em alguém. Então, os votos que estão ali até então indecisos, professor, eles podem ir para o candidato C, eles podem ir para o candidato B, eles podem ir para o candidato A. Ou, professor, eles podem ser quebrados. Pode ser que parte daqueles indecisos decida votar no candidato A, parte daqueles indecisos decida votar no candidato B e parte daqueles indecisos decida votar no candidato C. Dependendo dessa quantidade, professor, que seja distribuída para cada um, é que a gente, pela intenção dos votos, é que a gente vai verificar se é o candidato A, B ou C que iria ganhar. Se eu até te perguntasse, haveria a possibilidade do candidato C ganhar? O que é que vocês acham? Haveria-se a possibilidade do candidato C ganhar as eleições? Professor, também tinha. O candidato C também tem chance de ganhar as eleições. Você já pensou se todos aqueles indecisos, eu sei que é pouco provável que todos os indecisos escolham um único candidato, mas ele está perguntando se há possibilidade, se há chance, né? Então, se eu pegar todos aqueles indecisos, você já pegou aquela coluna roxinha lá, professor, joga em cima da verde. Professor, o candidato C iria ultrapassar o total de votos de todos os candidatos. Então, o candidato C também ainda está dentro do páreo aí. Tudo é possível numa eleição, professor. Olha a letra C. Qual é o número de pessoas consultadas? Você já percebeu que esse gráfico, os valores que foram apresentados neste gráfico, professor, vieram na forma de frequências absolutas ou relativas? Professor, como aqui ele está me dando é a quantidade mesmo, professor, esses valores representam para mim o número de votos, professor. Então, o valor mesmo não é porcentagem aí, não. Não, é a quantidade mesmo, professor. Então, esse 1.620, este 1.480, este 1.400 e esse 900, professor, representam para a gente frequências absolutas, professor. Ele quer saber o total de pessoas consultadas? Professor, é só a gente somar. Eu tenho aqui os votos do candidato A, tenho os votos do candidato B, do candidato C, professor, e nós temos também os votos indecisos. Professor, o candidato A teve 1.400 votos, professor. O candidato B, professor, teve 1.620
Isso tudo eu só estou olhando para o gráfico. Você pode estar, professor, de onde é que o senhor está tirando isso? Olha a altura da tua coluna e verifica a intenção, ou melhor, a quantidade de votos que cada candidato teve aí. Professor, o candidato C, professor, teve exatamente 900 votos. E, professor, os indecisos totalizou 1.480 votos. Qual foi a pergunta? Qual é o número total de pessoas pesquisadas? O que a gente vai fazer? Professor, o senhor vai juntar, o senhor vai somar. Teve 1.400 pessoas pesquisadas que disseram que votariam no A, 1.620 no B, 900 votos para o C e 1.480 nos indecisos. Se você somar esses valores aí, vai totalizar quantos eleitores? Professor, deixa eu fazer aqui do lado. Botar um em cima do outro. 1.400, 1.620, 1.480 e o 901. 0, 2, 8, 10, sobe 1. 10, 11, 15, professor, 24, sobe 2, 3, 4, 5. Professor, deu isso aí mesmo, Gabriel? 3.300? Meu, deu mais. Meu, deu mais, homem. Como foi que tu chegou nesse valor aí, ó? 1.000, 2.000, 3.000. Dá mais de 3.000, Gabriel. Bem mais de 3.000. Bem mais. Ah, tá. Fiquei preocupado aqui. Eu disse, será que foi eu? Deixa eu ver. 0, vou fazer de novo. 2, 10, sobe 1. Dá 10, 14, 15. 15 com 9. Dá 24, sobe 2, 2, 3, 4. Professor, o senhor teve aqui, professor, um total de 5.400, professor, pessoas consultadas nesta pesquisa. 5.400 pessoas consultadas, professor. Caramba! Gente, você lembra que eu falei na questão anterior que a partir das nossas frequências absolutas, nós conseguimos chegar nas relativas. Eu poderia simplesmente perguntar para você aqui, qual que seria a fração, preste atenção na pergunta, qual que seria a fração que corresponde, professor, ao total de votos para o candidato A? Professor, para o candidato A foram 1.400 votos, no meio de quantos? De 5.400. Então, 1.400 sobre 5.400 seria a fração que corresponde à quantidade de votos para o candidato A. Professor, se eu perguntasse qual que seria a fração, isso, Gabriel, show de bola. Qual que seria a fração que corresponde, professor, ao total de votos, ou melhor, a intenção de votos para o candidato B? Seria 1.620 sobre um total de 5.400. Eu poderia perguntar, professor, qual que seria a fração que corresponde à intenção de votos para o candidato C? Seria 900 sobre 5.400. Você percebeu que isso é pegar cada um dos valores e botar sobre o total? E se eu consigo achar uma fração, para chegar na porcentagem se torna muito simples. O que é que eu tenho que fazer? Professor, pega a fração, multiplica esta fração por 100. Simples assim. Não é verdade? Professor, qual que será a próxima pergunta? Ele quer saber qual é o percentual, por isso que ele mandou a gente somar. Podem ser muitas perguntas, né, Gabriel? Se eu entendo o que é frequência absoluta, se eu entendo o que é frequência relativa, professor, essas perguntas elas vão aparecendo naturalmente. Olha a pergunta que foi feita agora. É justamente uma daquelas que nós estávamos conversando aqui. Que percentual da intenção de votos tem o candidato B? Professor, vamos lá. Eu acabei de calcular com o senhor que o total de votos, professor, o total de votos deu 5.400. E o candidato B, professor? O candidato B, professor, ele teve um total de 1.620 votos, intenção de votos, não é isso?
1.620 votos, professor. Em cima de um total de quantos? Professor, de 5.400. Você acabou de calcular comigo. Lembrou? Deixa eu botar aqui, professor. O candidato B, ele tem 1.620 votos em relação a um total de 5.400, que você fez a continha comigo aqui, ó. Lembrou? Ah, professor, tá ali, entendi. Por isso que ele pediu para a gente calcular, professor, o total de votos. Por quê? Porque cada um dos candidatos, ele tem apenas uma parte deste total. Não é isso, professor? Se cada um dos candidatos tem uma parte do total, cada um desses candidatos, a intenção de votos dele pode ser representada por uma fração. Dá certinho 30, Gabriel? É? Não cheguei a fazer, professor. Aqui é a minha fração. É a minha fração. Esta fração, ela representa para mim, professor, a intenção de voto certinho mesmo, caramba, do candidato B. Como é que eu faço essa fração virar porcentagem? A gente já vem conversando isso há várias aulas e no comecinho da aula de hoje, na primeira aula de hoje, a gente recordou isso com você. Professor, para a fração virar porcentagem, é só o senhor multiplicar por 100. Posso fazer a simplificação, posso cortar aqui, professor, esses dois zeros do 100 com esses dois zeros dos 5.400, para minimizar o meu trabalho, professor. Vai sobrar apenas a divisão, professor, 1.620 por 54. Deixa eu fazer aqui, 1.620 por 54. Professor, 54 vezes 3... Não é que é isso mesmo? Caramba, é mesmo, Gabriel. Olhando assim, não aparenta. Professor, o candidato B, professor, ele recebeu, pode fazer a divisão, deu certinho mesmo. Parabéns, Gabriel, certinho mesmo. Representa 30%. O candidato B teve 30% das intenções de voto. Bacana. O candidato B teve 30%. Professor, e se eu quisesse saber a porcentagem que representa a intenção de votos do candidato A, eu ia fazer do mesmo jeito? Você ia fazer do mesmo jeito. Você ia fazer só do mesmo jeito? Não, porque vai mudar, né? O candidato A, ele teve 1.400 votos em relação a um total de quanto? Professor, de 5.400. Então, ele não pediu lá, mas se ele me perguntasse, professor, o candidato A, professor, ia ter quantos por cento de intenção de voto? Eu sou o candidato A. A fração que corresponde à intenção de votos do candidato A é 1.400 sobre... Mas, professor, toda vez isso é pegar e botar sobre o total, não é fácil, gente. Sempre é desse jeito. Então, professor, eu pego a minha fração, multiplico, professor, por 100, e o resultado, sempre que eu multiplicar toda a fração por 100, já será a porcentagem. Professor, corto os zeros. Ficou 1.400 por 54. Lembrando que não é obrigado o resultado dar exato. Ele pode dar aproximado, tá bom, gente? Vou botar aqui o igual. 1.400 por 54, professor, eu acho que esse aqui não vai dar exato, não. Será? Deixa eu ver. Ia ficar 700 por 27... Não, acho que não vai dar exato não, isso aqui, professor. 1.400 dividido por 54. Deixa eu fazer aqui, professor, vai dar aproximado, quer ver? 1.400 dividido por 54. Não falei para você? Vou botar aquele tiozinho para dizer que é aproximadamente 25,9% da intenção de votos. Toda vez que o resultado deu quebrado, isso, Gabriel, deu 9,25, deu uma dízima, né? Mas aí a gente arredonda ali, professor, deu 25,9%. Mas tá pertinho, né? Ó, tá pertinho. Não chega a dar 5% de diferença.
Não chega a dar 5% de diferença da intenção de votos. Seu tá perfeito, Gabriel. Você colocou com 2 casas decimais 25,92, perfeito o resultado. Será que ainda tem mais perguntas para essa eleição, professor? Tem. É agora que a gente vai ver aquela história dos indecisos. Por isso que a gente não podia afirmar que o candidato B, professor, já estava aí com pleito ganho, professor. Olha a situação, olha a possibilidade. Eleição pode mudar de uma hora para outra, professor. Esses indecisos aqui, professor, é que fazem a eleição mudar. E só o que temos é gente indecisa, professor. Tem gente que chega no dia da eleição, não sabem quem votar. Vocês acreditam? Tem. Se o candidato C, que tem 900 votos ali, obtiver 70%, vocês lembram que a gente estava falando que até o candidato C tinha chance? Vamos ver aqui, ó. Se o candidato C obtiver 70% dos votos indecisos, vamos lá, professor, vamos calcular 70% dos indecisos. 70% de quanto? Quantos votos indecisos nós temos? Professor, são 1.480 eleitores, professor. Quanto que dá 70% desse valor? Porque quando ele diz calcula 70%, ele quer que 70% desse valor vá para o candidato C. E o restante dos indecisos vai para o candidato A. Ele quer saber se o candidato C vai ganhar. Se o candidato C vai assumir a liderança deste pleito, a liderança desta eleição. Vamos ver aqui, professor, como é que eu calculo 70% de um valor? Professor, o senhor disse para mim que escreva a porcentagem na forma de fração, que é 70 sobre 100, e multiplique pelo valor, professor. Toda vez que eu quiser calcular a porcentagem de um número, é só escrever a porcentagem na forma de fração, multiplicar com o número que eu quero calcular. Professor, dá de fazer as simplificações aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu posso cortar o zero do 70 com o zero do 10 aqui, ó, que sobrou. Ficou 7 vezes 148, professor. 7 vezes 148 vai dar quanto, professor? Deixa eu ver aqui. Você fez como foi, Gabriel? 50% mais 20%? Perfeito, professor. 148 vezes 7. 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 33, sobe 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10, professor. Bateu isso aí, Gabriel? Aqui o meu deu 1.036 votos, professor. Vou até refazer aqui, eu fiz rapidamente. 1.036 votos, professor. É o que vai ganhar o candidato C, não é isso? Dos indecisos. Isso mesmo, certinho. Dos indecisos, professor, 1.036 votos vão para o candidato C, professor. O candidato C, professor, vai ficar com quantos votos? Professor, o candidato C, ele tinha quantos votos? Tinha 900, professor. Acrescentando este 1.036, o candidato C vai passar a ter 1.936 votos, professor. O candidato C vai passar a ter 1.936 votos. Só que aí, professor, ele disse que o restante ia para o candidato A, professor. O restante dos votos, eu pensei que ia ter um espaçozinho, ia para o candidato A. Professor, o candidato A já tinha 1.400 votos, mas espera aí. Quantos votos é o restante, professor? O restante dos votos, professor. O restante dos votos indecisos, professor, era 1.480 o total de indecisos, não é isso? 1.480 menos 1.036... Professor, o restante dos votos é 444, professor.
Se nós dermos esses 444 votos para o candidato A, professor, que tem 1.400, professor, o candidato A tem 1.400 votos. O candidato A, professor, ele vai passar a ter quantos votos, professor? Se nós acrescentarmos os 444 votos, professor, 1.400, o candidato A vai passar a ter 1.844 votos, professor. O candidato A vai passar a ter 1.844 votos. Eu peguei lá, professor, o total de indecisos, que era 1.480. Nós calculamos 70% dos indecisos, que deu 1.036. A questão considerou que 70% desse 1.480 votaria no candidato C. Então, 900, que era a quantidade de votos do candidato C, acrescido desses 70%, fez com que o candidato C passasse a ter 1.936 votos. Isso, Gabriel, o candidato C assumiu a liderança, era o que estava lá com menos votos. É como a gente falou, tudo pode mudar numa eleição, não é verdade? E os 444 votos restantes dos indecisos, ele disse que foi tudo para o candidato A. O candidato A tinha 1.400, acrescentando-se o 444 votos, professor, ele passou a ter 1.844 votos. Ou seja, professor, o candidato C, ele vai assumir a liderança? Sim, professor, e vai ganhar a eleição. No caso, quem vai ganhar a eleição vai ser o próprio candidato C. Beleza? Vamos retomar estudo de tabela, professor. Olha aí. Eu acho que você já tem um expert em análise de tabelas. Professor, quase sempre, ele pede que nós façamos, professor, a análise desta tabela de uma forma absoluta ou de uma forma relativa. Você já percebeu que a diferença principal entre uma frequência absoluta e uma frequência relativa está no quê, professor? A quantidade efetiva que um dado aparece é absoluta. E a porcentagem referente a esta absoluta é a nossa frequência relativa. Então, aqui ele diz para mim, em uma votação sobre qual é o esporte favorito em uma classe, o resultado está indicado na tabela abaixo. 20 votos para futebol, 10 para vôlei, 6 para basquete e 4 para tênis. Espera aí, professor. Isso aqui não é porcentagem, né, professor? Não, professor. Isso aqui são as quantidades de votos para futebol, para vôlei, para basquete e para tênis. São as nossas frequências absolutas, professor. O número de votos aqui representa a nossa frequência absoluta. Se eu tenho uma frequência absoluta, a partir desta frequência absoluta, nós conseguimos chegar nas frequências relativas. Você ainda lembra como é que faz? Professor, para a frequência absoluta, professor, virar uma porcentagem, é só eu achar a fração de cada uma das frequências absolutas. A pergunta que ele está fazendo para a gente é: represente o resultado do jeito que está aí por meio de um gráfico de setores. Professor, gráfico de setores é o famoso gráfico de pizza. Eu posso fazer ele tanto com a frequência relativa quanto com a frequência absoluta. Como ele não especificou, professor, o senhor vai lá, desenha aqui, professor, o teu gráficozinho de pizza. Eu tenho que entender, professor, que esse gráficozinho de setores, ele nada mais é, professor, do que uma circunferência que, em uma volta completa, totaliza, professor, 360 graus. Se nós analisarmos a quantidade absoluta, quantos votos nós tivemos no total, professor? Quantos votos nós tivemos ao todo? Professor, ó, é só o seu somar. 20 votos com 10 dá 30, com 6, 36, com 4. Professor, o senhor teve um total de 40 votos. Então, esse gráfico de setor inteiro, ele inteiro que eu acabei de desenhar para você, ele corresponde a 40 votos.
Futebol, professor, deu quantos votos aqui? Futebol, professor. Professor, futebol aqui ele disse que foram 20 votos. 20 votos deu para você perceber que é metade do total? É, professor, dá para perceber que é metade do total. Então, eu poderia cortar esse gráfico aqui no meio, professor, e dizer que aqui é futebol. Aqui seria futebol, professor. Representa para mim metade, professor, dos pesquisados, ó. Professor. Aí tem ali, professor, vôlei. Vôlei, professor, quantos votos foi para vôlei? 10, professor. 10 votos foram para vôlei. Ou seja, a quantidade de alunos que optou por vôlei, professor, é a metade do futebol. Ah, professor, então acho que eu já sei o que é que eu vou fazer. A metade aqui... Cortei aqui na metade, professor. Agora está melhor. Estou começando a entender, professor. Essa partezinha aqui, ó, é como se fosse a metade do futebol, não é não? Esse tamanho aqui, professor? É 10, né, professor? Isso aqui, essa região que eu estou pintando pela cor aqui, ó, isso tudo aqui corresponderia para a gente ao total de alunos, professor, que optou por vôlei, professor. Total de alunos que optou por vôlei. E agora, como é que a gente vai distribuir o basquete? Professor, ó, se eu juntar basquete com tênis, dá 10. Basquete e tênis juntos, professor, corresponde ao total de votos de vôlei. Só que basquete teve um pouquinho mais. Então, a gente vai quebrar aquela região, professor, em duas, não de mesmo tamanho. Uma um pouquinho maior do que a outra, professor, basicamente. Então, se a gente dividir, eu vou dividir mais ou menos assim, professor. Não parece, tá parecendo que tá na metade, não é? Deixa eu ver aqui direitinho. É, professor, faz um pouquinho maior, professor. Pronto, agora ficou melhor. Ficou mais claro a divisão. Professor, então, peraí. Pelo que eu estou entendendo aqui, basquete aqui, professor, tem mais votos do que tênis, correto? Professor, por que eu preciso saber esboçar esse gráfico? Ele pode simplesmente dar os dados e perguntar para você, dentro de uma situação problema, qual que seria o gráfico que melhor representa, professor, a situação descrita na tua tabela ou a situação descrita na sua questão. Então, essa região aqui, ó, ela corresponde, professor, ao meu basquete, professor. Vou botar assim. Tem que apagar e pintar de novo. Fala sério. E o último aqui, o amarelinho mais escuro, professor, representa o total de pessoas, professor, que optou pelo tênis, professor. Você conseguiu entender a questão da região, a questão do tamanho de cada uma da região, professor? É só você perguntar aí, tá bom? Aqui corresponderia ao total de alunos que respondeu preferir o tênis como esporte preferido, não é isso? Ficou estilo Brasil, verde, amarelo, azul. Faltou branco, podia ter deixado branco lá. Não era, Gabriel? Podia ter deixado o brancozinho lá. Professor, tipo, você não vai precisar botar os valores ali? Posso até botar. Posso botar ali no lugar do amarelo 20, no lugar do vôlei 10, no lugar do basquete 6, no lugar do tênis eu posso colocar o 4zinho lá. O que eu queria que vocês entendessem? O tamanho de cada um dos setores, ou seja, a parte da pizza, professor,
Para o futebol, ela é maior do que a parte da pizza do vôlei, que é maior do que a do basquete, que é maior do que a do tênis, respectivamente, nessa ordem aí que vocês estão observando. Conseguiram entender? Certeza? Beleza, professor. Então, vamos que vamos. Vamos continuar, então, a análise da nossa tabela estatística e, professor, dos nossos gráficos. Olha outra tabela aí, de conceito também, bem parecida com a anterior. Conceito é como se fosse nota, tá bom? Eu tenho ali, professor, conceito A, conceito B, conceito C e conceito D de dado, professor. Pegou a ideia? Pronto, professor. Então, o que ele está perguntando para a gente ali? Ele disse que 8 alunos tiraram conceito A, tiraram ótimo, né, professor? Tão ótimos. 18B, 10C e 4D, professor. 4 alunos estão com conceito insatisfatório. Qual que é a pergunta, professor, para essa tabela? Ele quer saber, professor... que ele só disse para a gente olhar, já olhei, professor. Frequência, quando eu chamo só frequência, é a frequência absoluta, correto? Frequência absoluta, professor. É a quantidade de alunos que tirou cada um daqueles conceitos. Tá aqui a pergunta. Quantos % dos alunos obtiveram um conceito ótimo, professor? Quantos % dos alunos tiraram um conceito ótimo? Volta lá, professor, na minha tabela. Professor, conceito ótimo, professor, é o conceito A. Quantos alunos tiraram, professor? Conceito A, professor, 8 alunos tiraram um conceito A. Mas aí ele não quer saber a quantidade, professor, ele quer saber a porcentagem, não é isso? É 8%? Não, não é 8%. Através da quantidade, nós conseguimos chegar na porcentagem. Como é que nós fazemos isso? É só nós acharmos a fração, professor. Qual é a fração que representa a quantidade de alunos que tirou o conceito A? Professor, o conceito A foi obtido por 8 alunos no meio de quantos? Professor, 8 alunos tiraram no meio de um total de 40. Então, a fração que corresponde à quantidade de alunos que tirou o conceito A é representada pela fração 8/40. É representada pela fração 8/40, professor. Como é que nós fazemos uma fração virar porcentagem? Como é que nós fazemos, professor? 8 alunos em meio a 40 tiraram conceito A. Ele quer saber qual é a porcentagem de alunos que tirou o conceito A. Professor, bem simples. Eu que estou acompanhando desde o iniciozinho a sua aula, já aprendi que para uma fração virar porcentagem, é só o senhor multiplicar ela por 100 toda vez. Não tem erro. Professor, eu posso simplificar, eu posso multiplicar do jeito que está aí, professor. Vai ficar igual. 8 vezes 100 daria 800, dividido por, corto esse zero com esse zero, 80 dividido por 4, professor, dá exatamente 20%, professor, dos candidatos, ou melhor, dos alunos aí, professor, tiraram o conceito A, ou seja, estão ótimos na avaliação. Vocês entenderam? Espera aí, professor. Espera aí. Se eu posso, então, dizer que se eu quiser, professor, calcular o percentual de alunos que tirou o conceito B, eu acho a fração dessa quantidade, qual é, professor? O conceito B foram 18 alunos. Então, ia ficar 18 sobre 40? Isso. O que eu fazia com esse 18 sobre 40? Multiplicava por 100. Se nós quiséssemos achar a porcentagem de alunos que tirou o conceito C, eu fazia primeiro a fração. Qual que seria a fração que representa a quantidade de alunos que tirou o conceito C? 10/40. E a fração que
que corresponde à quantidade de alunos que tirou o conceito D, 4/40. Então, a tabela, gente, ela já me passa todas as informações necessárias para que nós possamos chegar nas frações que correspondem a cada um desses conceitos. Se eu consigo chegar na fração, professor, se eu consigo chegar na fração, eu consequentemente consigo chegar na porcentagem. Como é que eu faço isso? Pega a fração, multiplica por 100. Qual que é a alternativa correta, professor? Letra B de bola, 20% dos alunos obteve conceito A. Foram ótimos, professor, nesta avaliação. Você entendeu? Professor, conceito A, professor, foram 8 alunos no meio de 40. Multipliquei por 100, ficou 800 dividido por 40. 800 dividido por 40 dá exatamente 20%. Fechou? Se ele pedisse conceito B, você achava a fração do B. Se ele pedisse conceito C, você achava a fração do C. E aí vai. Tranquilo? Vamos para mais questão, professor. Aqui é a tabelinha. Olha a outra, bem parecida, mas muito parecida mesmo. Foi feita uma pesquisa numa determinada escola a respeito dos meios de locomoção usados pelos alunos para percorrerem um trajeto de casa até a escola. O resultado está representado abaixo. Deixa eu ver aqui, professor. Meio de locomoção, ônibus, carro, bike, a pé e outros, né? Ônibus, professor. Quantos alunos vão para a escola de ônibus? 72 alunos pesquisados disseram que vão de ônibus. 60 alunos disseram que vão de carro, 13 de bicicleta, 32 alunos disseram que vão a pé e 3 disseram que vão de outro transporte. Não sei, de trem, avião, helicóptero, não sei. Outro transporte, de skate, sei lá. Outro transporte, professor. De Uber, mas Uber é carro também. Não sei qual é o transporte que eles vão aqui. Professor, quantos alunos foram entrevistados ao todo, professor? Na própria tabela eu já tenho essa informação. Professor, o total de alunos pesquisados, professor, foi 180, professor. 180 alunos participaram dessa pesquisa. Desses 180 alunos, 72 deles disseram que vão de ônibus, 60 disseram que vão de carro, 13 de bicicleta, 32 a pé e 3 disseram que vão de outros transportes. De barco, pode ser, Gabriel, pode ser. Dependendo da região do país, muitos alunos vão de barco mesmo, vão de barco para a escola. É verdade. Aqui no Piauí, se eu não me engano, tem alguns que atravessam de uma cidade para outra de barco, que às vezes não tem ponte para a escola. Tem de uma cidade, tem uma escola, na outra não tem, ou não tem vaga suficiente. Pode ser de barco, trem, metrô. Tem outros meios de transporte. O que ele quer saber da gente? Deixa eu ver aqui, professor. A pergunta que está sendo feita é: quantos por cento, né, professor? Professor, toda vez que ele pedir porcentagem, já é para tu lembrar. Professor, toda vez que ele quiser saber, eu quero que você descubra a porcentagem. Já é para tu achar o quê? Fração, professor. Ele quer saber quantos por cento dos alunos vão para a escola de ônibus, professor. Quantos por cento vão para a escola de ônibus? E isso, as populações ribeirinhas, principalmente o pessoal lá do Amazonas, o pessoal do Amazonas lá, professor, vai muito para a escola de barco. Tem muita região lá que vai de barco mesmo, professor. Então, ônibus, cadê a tabela, professor? Está aqui. Professor, ônibus. Olha como é fácil de analisar uma tabela. 72 alunos vão de ônibus. No meio de quantos? Porque eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar a fração, professor. De ônibus, professor, são 72 alunos que vão de ônibus no meio de um total de 180, professor. Então, o que foi que eu acabei de achar? Eu achei a fração, gente. Professor, mas ele quer a porcentagem. Beleza, tranquilo. Mas se eu sei a fração, eu já sei porcentagem, professor. Para uma fração virar a porcentagem, é só pegar ela
e multiplicar por 100. Aí a conta é contigo. Por isso que eu pedi que vocês achassem a fração. 72 vezes 100, professor, vai dar exatamente 7.200 dividido por 180. Eu poderia até ter feito a simplificação antes. A parte operacional é com você, mas posso simplificar depois. Posso cortar esse zero com esse zero, vai ficar 720 para dividir com 18. Professor, 720 dividido por 18, sabe quanto é que vai dar? Exatos. Professor, eu acabei de descobrir que dos 180 alunos pesquisados, dos 180 alunos entrevistados, professor, 72 deles disseram que vão de ônibus. Esses 72 alunos pesquisados, no meio dos 180, eles representam 40% dos alunos pesquisados. Alternativa correta, letra D, de dado fechado, né? Como o Gabriel disse, selado. Professor, foi tranquilo, não foi? Quer dizer que na minha avaliação do ensejo ele pode fazer esse tipo de pergunta para mim? Pode, gente. Ele pode fazer esse tipo de pergunta para você. Vamos para mais um aqui, professor? Rapidex, só para a gente fechar a nossa aula. Foi feita uma pesquisa com 120 alunos da EJA, quarta etapa, sobre a preferência musical por gênero, professor. Sobre a preferência musical por gênero. E os resultados foram apresentados no gráfico abaixo. Olha só, interpretação inicial. Qual é o gênero musical mais votado? Professor, tá fácil. Olhando, gênero musical mais votado, professor, MPB, professor. O gráfico está dizendo para mim que teve 32,5% dos votos. Eu preciso, para responder esta pergunta, eu preciso calcular a porcentagem? Não. Só no olho mesmo, o gráfico me diz que o gênero mais votado foi a MPB. Professor, mas espera aí, tenha cuidado, tenha cuidado. Não pode ser sertanejo não, porque ali tem uma interrogação, professor. Ó, ele não me disse ali. Gente, mas olha o tamanho do setor. A região verde ali, professor, que corresponde à MPB, ela é bem maior, professor, do que a região que corresponde ao sertanejo, professor, que seria aquele laranja lá. Claro, salmão, acho que é laranja mesmo, professor. Falta mais pergunta? Qual é o gênero musical menos votado? Ah, professor, esse aqui eu sei. Também. O gênero musical menos votado, professor, é o rock, que representa apenas 5% dos votos. E analisando o tamanho, professor, aquela região lá é a menor de todas. E, professor, tem questão que eu só tenho que analisar isso? Tem, gente. Letra C. Qual gênero musical teve 15 votos? E, professor, como é que eu vou fazer para achar agora qual gênero? Porque aqui é votos, professor. Não é porcentagem. Lá, professor, tá tudo porcentagem. Como é que eu vou responder essa pergunta? Gente, esses 15 votos, eles representam apenas uma parte do todo, professor. O que que a gente vem conversando com vocês? Que toda vez que eu precisar achar a porcentagem, eu acho a fração. 15 votos, professor, representa a fração 15 de 120. São 15 votos de um total de 120. Como é que eu faço essa fração virar porcentagem? É só multiplicar por 100, professor. Professor, então a resposta aqui vai dar 1.500 dividido por 120. Posso, professor, simplificar o zero do 1.500 com o zero do 120, vai ficar 150 por 12. 150 dividido por 12, professor, vai dar 75 dividido por 6. 75 dividido por 6. Professor, aqui vai dar 12,5%. O gênero musical é o outros, professor. É o forró, é o funk, foi o que não foi citado aí. Pegaram a ideia interpretativa? Meus amores, chegamos ao fim de mais uma aula. Foi super rápido, tá bom? Gostei demais aí da participação, Gabriel. E a gente vai ficando por aqui com aquele boa noite, tá bom? Fica com Deus. Próxima semana, tô te aguardando. Forte abraço e até lá. Fui! Tchau, tchau, galerinha!